Olá! Hoje a nossa conversa vai mergulhar fundo numa negociação que tá dando muito o que falar. Uma das mais quentes da janela, com certeza. Exato. A gente vai desvendar os bastidores da possível vinda do atacante Brenner pro Vasco da Gama. Um nome que agita bastante a torcida, né? Muito. E para isso a gente se baseou em várias reportagens de veículos como a ESPN Brasil, o GE, o Lance. A ideia é entender o que está em jogo de verdade. Certo. Vamos olhar os números, a estratégia e, principalmente, o papel de uma figura que parece ser o centro de tudo isso, o técnico Fernando Diniz. E o momento não podia ser mais crucial. As fontes são bem claras, né? A posição de centroavante é a prioridade absoluta para o Vasco. E o Brenner, ele não é só mais um nome na lista. Não, ele é o plano A. Exato. O plano A, e só isso já eleva a pressão e, claro, o interesse em torno de toda essa história. Perfeito. E o que tira tudo do campo da especulação é que um passo muito concreto já foi dado. A proposta oficial. Isso. As reportagens confirmam que o Vasco mandou o papel timbrado para a Udinese lá na Itália. Isso, para mim, já muda o patamar da conversa, né? Ah, muda tudo. É o ponto em que a coisa fica séria, sabe? Sai da sondagem e vira negociação de fato. E o que a gente sabe sobre os valores? Então, o que as fontes apuram é o seguinte. A Udinese começou a conversa pedindo 6 milhões de euros. Um valor bem salgado. Bastante. O Vasco, por sua vez, já tinha deixado claro que não ia chegar nesse número. Aí a proposta que foi formalizada, segundo as informações, ela gira ali entre 4 e 5 milhões de euros. Mas espera aí, oferecer um valor, assim, bem abaixo do que o clube pediu de cara, não tem o risco deles simplesmente dizerem não, obrigado e fechar a porta? Poderia ter se não fosse uma tática, né? O que a análise da ESPN sugere é que esse é um movimento calculado. Um primeiro lance. Exatamente. No mercado, a primeira oferta quase nunca é a final. Ao colocar essa proposta na mesa, o Vasco está, na verdade, dizendo: olha, nosso interesse é real, esse é o nosso poder de investimento e a gente quer conversar a partir daqui. Entendi. É um vamos sentar para negociar e não pedal largar. Perfeito. E tem outro ponto que é crucial nessa análise. Um clube do tamanho do Vasco não faz um movimento desses, não oficializa uma proposta se não sentir que tem uma chance real de fechar o negócio. Para não criar uma expectativa à toa, né? Exato. Ninguém quer gastar capital político com a torcida por algo que já nasce morto. O envio desse documento é um grande sinal de otimismo da diretoria. Eles acreditam que essa diferença de valores é negociável. E a Udinese também parece ter seus motivos para querer que o negócio ande, certo? Pelo que as fontes dizem, eles não estão numa posição de tanta força assim. Sem dúvida. Fica muito claro que o Brenner não faz parte dos planos principais do time para a temporada. Ele é um ativo que não está sendo usado. Dinheiro parado. Basicamente. Então, para a Udinese vender ele agora é ótimo. Recupera parte do investimento, alivia a folha salarial e abre espaço para eles mesmos irem ao mercado. Então temos um alinhamento de interesses, o que é raro. É o cenário ideal. O Vasco precisa do atacante, o clube vendedor quer vender e, como a gente vai ver, o jogador quer vir. Certo. Então essa parte financeira e estratégica parece ter um caminho viável. Mas o que mais me chama a atenção lendo as reportagens não é nem o dinheiro. É o fator humano. É o fator humano. Parece que tem algo muito mais forte empurrando essa negociação. E tem mesmo. Todas as fontes, sem exceção, apontam para isso. É o verdadeiro motor da operação. Tem uma frase do jornalista Bruno Andrade, da ESPN, que resume tudo. Qual? Ele diz de forma bem direta: o Brenner quer muito jogar no Vasco. Essa frase é o pilar de tudo. E o quanto isso pesa na balança, porque, no fim das contas, ele tem contrato com a Udinese. A vontade do jogador pode mesmo virar o jogo numa negociação de milhões. Pode, e muda a dinâmica por completo. Como assim? Pensa bem, quando um jogador bate o pé, quando ele manifesta esse desejo tão forte, ele deixa de ser só uma peça na prateleira. Certo. A Udinese sabe que manter um atleta insatisfeito no elenco é péssimo. E, mais do que isso, a vontade do Brenner vira uma ferramenta para o Vasco na mesa de negociação. Eles podem dizer que já tem o sim mais importante. Isso transforma a conversa. Totalmente. Deixa de ser uma transação fria e passa a ser a construção de um projeto para o atleta. E essa escolha tão clara do Brenner pelo Vasco tem nome e sobrenome, né? Fernando Diniz. É o fio que conecta todos os pontos da história.
A influência do Diniz aqui é total. A relação dos dois parece ser a chave de tudo, né? Primeiro, eles já trabalharam juntos 2 vezes, no Fluminense e no São Paulo. E foi com o Diniz que o Brenner viveu seus melhores momentos. Já existe uma confiança ali. Uma confiança mútua. E segundo, as fontes, tanto do GE quanto do Lance, afirmam que não foi só uma sugestão. Foi um pedido direto do Diniz para a diretoria. Ele apontou o dedo e disse: é ele que eu quero. E as declarações do próprio Diniz sobre o jogador são muito fortes, né? Ele não fala do Brenner como um atacante qualquer. De jeito nenhum. O que ele fala mostra uma admiração que vai além do campo. Ele diz: é um jogador que eu gosto, tem muita facilidade para fazer gol, é técnico. Mas tem mais, né? Tem. O mais interessante é quando ele analisa a passagem do Brenner pela Europa. O Diniz contextualiza, sabe? Compara a dificuldade de adaptação dele com a de outros jovens. Isso mostra um cuidado e entendimento da pessoa, não só do jogador. Ele não tá só contratando um camisa 9. Não. Ele está se propondo a recuperar um talento que ele conhece em quem ele acredita. Assim, profundamente. Essa confiança toda de um técnico que o conhece tão bem deve ser um imã para um jogador que não brilhou tanto na Europa. É um porto seguro. É exatamente essa palavra. Porto seguro. Tenta se colocar no lugar do Brenner. Ele foi para a Europa com uma expectativa gigante e não conseguiu se firmar. Frustrante. Muito. Então voltar para o Brasil para trabalhar com um técnico que melhor entendeu o seu futebol não é um passo atrás. É um movimento inteligentíssimo para se reerguer. O Diniz está oferecendo um ambiente de confiança total. O que nos leva para a questão tática. Por que essa insistência toda no Brenner? O que ele tem que, por exemplo, o Vegetti, o atual centroavante, não entrega para o time? Essa comparação é perfeita para a gente entender o projeto de time que o Diniz está montando. Porque eles são muito diferentes, né? São quase opostos. O Vegetti, as fontes descrevem bem. É o centroavantão clássico, o camisa 9 de ofício, forte na área, matador no jogo aéreo, uma referência... O homem da última bola. Isso, o ponto final da jogada. O Brenner é a outra história. Ele é um jogador muito mais móvel, mais técnico. Ele não fica parado esperando a bola. Ele flutua, ele sai da área, ele tabela, ele ajuda a construir. Ele participa mais do jogo. Muito mais. E no sistema do Diniz, que é de posse de bola, de aproximação, o atacante tem que ser parte desse processo, não só da conclusão. É aí que entra aquela frase forte que a ESPN usou que, no estilo do Diniz, o Vegetti ia morrer de fome. É uma expressão dura, mas ilustra bem o ponto. É dura, mas é a síntese tática da coisa. O sistema do Diniz não é de cruzamento na área, é de toque curto, de infiltração. Um centroavante que só vive de ser alimentado na área acaba ficando isolado. E o Brenner seria a peça que se encaixa nessa engrenagem? Exatamente. O próprio Diniz falou que o Brenner tem características que eu aprovo de maneira bastante sistemática. É a busca pela peça perfeita para o quebra-cabeça dele. Então essa contratação não é só um reforço para o elenco. Não mesmo. É um movimento para consolidar a filosofia de jogo do treinador no clube. Precisamente. É o Vasco dizendo: a gente trouxe o Diniz e agora vamos dar a ele as ferramentas que ele precisa para o trabalho funcionar. A vinda do Brenner seria a assinatura final de que o clube comprou o pacote Diniz completo. Com as ideias, os métodos e os homens de confiança dele. Exatamente. Parece tudo se encaixando muito bem, a parte tática, a relação com o Diniz, os valores negociáveis. Mas toda a aposta tem risco. E essa passagem dele pela Europa, que não deu tão certo, o que acontece se essa aposta, que é alta, não der o retorno esperado? E aí você tocou no ponto mais complexo. É uma aposta de altíssimo risco. Por quê? Porque se o Brenner não render, a crítica não vai ser só em cima dele. Vai ser em cima da autonomia que a diretoria deu ao Diniz. Vai ser sobre o técnico ter insistido num jogador de estimação. A pressão se multiplica. Quer dizer, um eventual fracasso não seria só do Brenner, respingaria direto no projeto do Diniz como um todo. Na hora. Seria a munição perfeita para os críticos do trabalho dele. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se der certo. Se der certo, o mérito é todo dele, que identificou a peça, recuperou um talento e fez o sistema dele funcionar. Então, essa contratação é, na prática, um teste de fogo para o dinizismo no Vasco. É uma aposta que pode definir o sucesso da passagem inteira dele pelo clube.
Fica muito claro, então, como as peças desse quebra-cabeça se conectam. Tem uma negociação com valores que parecem contornáveis, Sim, que podem chegar no meio termo, um desejo mútuo muito forte entre o jogador e o clube, que é fundamental. e servindo de base para tudo isso, uma conexão tática e pessoal muito profunda com o treinador. O cenário, como as fontes mostram, é de otimismo. Sim, o quadro geral é positivo. Se a gente junta tudo isso, essa negociação é um sinal muito claro de que a diretoria do Vasco está apostando todas as fichas na visão do Fernando Diniz. Não é só um jogador que ele indicou. Não, é uma validação do método dele. É entregar a chave para ele montar o time à imagem e semelhança dele. É o clube indo com tudo na filosofia do seu comandante. Isso tudo deixa uma pergunta final no ar para a gente pensar. O Diniz, em tese, está trazendo o Brenner de volta para salvar a carreira dele e, ao mesmo tempo, viabilizar o seu próprio projeto. Uma via de mão dupla. Exato. Mas e se o plano for ainda maior? Se essa parceria der tão certo a ponto de colocar o Brenner de novo num nível altíssimo, será que a gente não estaria vendo o primeiro passo para uma segunda tentativa, muito mais madura, dele conquistar a Europa? É uma boa reflexão. Ou será que o destino dele é ser esse grande talento que só floresce de verdade sob a regência de um único maestro?